Prova de residência médica, Anhiggs 2019 Ginecologia. Então eu trouxe aqui as 10 questões que eram no ano de 2019 do bloco de ginecologia. A primeira questão, ela tratava sobre alterações benignas da mama. A alternativa A fala o seguinte: cisto complicado, apresentam ecos internos à ultrassonografia e, em geral, devem ser investigados com punção aspirativa. Então, correto. Tá pedindo a incorreta, né? Então, os cistos sintomáticos, eles todos devem ser investigados. Os cistos assintomáticos, não. Fibroadenomas são lesões benignas que geralmente se apresentam desde a adolescência. Correto também. Geralmente está entre os 15 e os 35 anos. Descargas mamilares multiductais de cor esverdeada ou marrom que ocorrem após expressão manual devem ser consideradas patológicas e merecem avaliação. Não, toda vez que a gente vai avaliar a descarga manular, a gente tem que ver se ela é espontânea ou provocada. Se ela for provocada, geralmente ela não tem valor clínico, exceto se ela tiver água de rocha, que a gente tem que pensar em CA de mama. A galactorreia pode ser induzida pelo uso de medicamentos, como chlorpromazina, atenolol e ranitidina. Então, alternativa C. Questão 52 falava de uma paciente de 67 anos que teve 3 episódios de sangramento pós-menopausa e vem à consulta trazendo ultrassonografia transvaginal com endométrio de 1,8 cm. Então o que ela está falando aqui pra gente na questão? A gente tem que pensar em CA de endométrio. Toda vez que você tem uma paciente pós-menopausa que ela está sangrando, você tem que fazer uma ultrassonografia transvaginal. E se na ultrassonografia transvaginal vier com resultado maior ou igual a 5 mm, ou a paciente tem fatores de risco, você tem que mandar ela para esteroscopia com biópsia. Então voltando aqui, você vê que uma paciente pós-menopausada sangrando, você com um resultado de 1,8, você tem que fazer uma esteroscopia com biópsia do endométrio. Alternativa C. A Silane é uma alternativa abaixo que não tem relação com a endometriose. Então, endometriose. Quais são os fatores de risco? Tem diversos. Trouxe aqui alguns. Paciente branca, nuliparidade, menarca precoce, menopausa tardia, quadro clínico de dismenorreia, infertilidade, diagnóstico que a gente faz pela via de laparoscopia, a conduta, geralmente se usa um anticoncepcional contínuo. Então voltando aqui, infertilidade tem relação, dismenorreia tem relação, menarca precoce tem relação, síndrome do ovário policístico não tem relação. A questão 54 fala de uma paciente de 28 anos que ela traz um resultado de citopatológico de rotina com lesão intraepitelial de baixo grau. E também a paciente ela tinha uma secreção vaginal aumentada com a dor fética. Então, qual que é a conduta que a gente tem que fazer perante isso? Então, o que a gente faz numa lesão de baixo grau? A gente tem que repetir em 6 meses. E se vir alterado novamente, o que a gente faz? Manda para copa. E se a paciente for imunossuprimida? A gente não espera vir alterado novamente, a gente manda direto para copa. E como a paciente ela tinha uma secreção, então a alternativa é a letra C. Trata o processo infeccioso e repete 6 meses a citopatologia, né, do paciente. Sobre sífilis, marque a incorreta. Então, a penicilina é o único fármaco efetivo para prevenir a transmissão materno-fetal e tratar a infecção fetal. Correto. Tanto é que se a paciente ela tem alergia à penicilina, você tem que dessensibilizar a paciente para poder usar penicilina nela. Sempre se deve tratar o parceiro, mesmo que a serologia dê negativo. Correto, é uma DST. Na fase primária, caracteriza por úlceras dolorosas. Não, a úlcera é indolor. Está errado. O FT-ABS é o teste padrão ouro entre o teste treponêmico, verdadeiro. Então, alternativa C. A questão 56 falava de uma paciente que ela tinha uma dor à palpação abdominal mais intensa em ambas as fossas ilíacas. E no exame ginecológico ela tinha uma leucorreia, um útero com volume normal, dor na mobilização do colo uterino e dor intensa à palpação de anexo. Ela era sexualmente ativa. Então o que ele está falando? E não usava camisinha. Ele está falando de uma doença inflamatória pélvica. Né? Então vamos lembrar. O que é etiologia mais comum? Gonococo e clamídia, da DIP. Fatores de risco: não usar camisinha, ter múltiplos parceiros, ser uma paciente jovem. Tem diversos fatores. Dor, no quadro clínico a gente vai ver uma dor pélvica, uma leucorreia, uma purulenta e uma dispareunia no paciente. O exame físico vai ter exatamente o que estava na questão: dor à mobilização do colo uterino. O diagnóstico é clínico e o tratamento a gente faz com ceftriaxona, doxiciclina e metronidazol. Então voltando ali, a alternativa B.
A questão 57 falava sobre fisiologia. Então falava o seguinte: a produção de estrogênio na pós-menopausa provém do suprarrenal e que secreta androstenediona e que sofre aromatização periférica, transformando-se em estrona. Então, o que completa aqui é a alternativa D. O método contraceptivo injetável trimestral, ou seja, é um método de progesterona isolada, ele está contraindicado em qual dos seguintes casos. Então, dentro das contraindicações do uso de progesterona, a gente tem o sangramento vaginal indeterminado. Então, toda vez que a paciente estiver com esse sangramento, a gente não pode usar progesterona, tem que investigar isso antes. A questão 59 falava sobre método contraceptivo e perguntava o seguinte: qual apresenta o índice de teor mais baixo? Então, vamos lembrar o que é esse índice. Esse é um índice que a OMS desenvolveu para definir o que é um método eficaz ou não. Então, toda vez que ele é menor que 1, a OMS diz que o método contraceptivo é eficaz. Então, método de comportamento, o ginocrinol, esse método, ele não é eficaz e o índice é em torno de 24. Então, não pode ser essa alternativa. Condom, camisinha, também é um método não eficaz. Ele varia de 2 a 18. Então, para a OMS, camisinha não é um método eficaz para contracepção. Então, você pode cortar essas duas alternativas. Então, tendo como método eficaz aqui, ele está perguntando qual que é o mais baixo, dispositivo intraútero e anticoncepcional oral. Ambos para a OMS são métodos eficazes, ou seja, o índice é menor que 1. A questão 60 falava o seguinte: uma paciente de 18 anos veio à consulta ginecológica com a mãe referindo a ausência de menarca. Até então, não iniciou atividade sexual ainda, ao exame físico apresenta altura e peso adequado para a idade, mamas bem desenvolvidas, genitália normal, com vulva sem pelos, ausência de pubarca e leve abaulamento bilateral na região inguinal. Considerando a hipótese diagnóstica, analisa as afirmativas abaixo. Então, o que ele está falando aqui? A gente está falando de uma síndrome de Morris que o paciente tem. E a gente tem que diferenciar isso de síndrome de Rokitansky. E a diferença está na ausência de pelos pubianos. Então, na síndrome de Morris, a gente não tem pelos pubianos, enquanto na síndrome de Rokitansky a gente tem. Outras características é o seguinte: o cariótipo de Morris é 46XY, enquanto o Rokitansky é XX. Quadro clínico: a paciente vai ter uma amenorreia primária, como da questão, desenvolvimento de mama normal, como da questão, ausência de pelos pubianos e a vagina curta. Mas como a paciente ela não tem atividade sexual ainda, ela não tem essa queixa. Caso ela tivesse, provavelmente ia vir uma cópula insatisfatória. O tratamento a gente faz com gonadectomia, reposição de estrogênio e avaliação de se a paciente precisa ou não de uma reconstrução da vagina, neovagina. Então, voltando à linha de alternativas, alternativa C. Aqui eu trouxe um pouco da estatística do próprio.